Sabe aquela pergunta que às vezes fica na nossa cabeça? Por que algumas das figuras mais complicadas da Bíblia são ao mesmo tempo consideradas as mais próximas de Deus? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num estudo devocional que explica exatamente isso, olhando para dois reis e para o que no fim das contas realmente importa. Então vamos direto ao ponto. A grande questão que esse estudo levanta é essa aqui. O que nos define? É a nossa lista de erros? O tamanho das nossas falhas? Ou é para onde o nosso coração está apontado, mesmo quando a gente tropeça? Essa é uma frustração muito real na caminhada espiritual, né? Aquela sensação de que a gente nunca vai ser bom o suficiente. E para a gente conseguir entender essa perspectiva, o estudo usa um caso de estudo clássico, que é a comparação entre o rei Saul e o rei Davi. E olha, a análise da vida desses dois revela uma verdade que é até surpreendente sobre o que Deus realmente valoriza. E é aqui que o paradoxo começa a ficar bem claro. Porque se a gente for olhar só o histórico de erros, Davi parece muito pior. Ele cometeu adultério e, para piorar, planejou um assassinato para tentar encobrir tudo. Isso sem contar outras falhas bem graves. Já o Saul, ele não tem escândalos dessa magnitude no currículo. Então por que essa diferença toda de tratamento na história? E agora, olha que interessante o que o estudo faz. Ele vai além das ações e olha para dentro, para a orientação do coração. Saul, quando errava, escondia, dava desculpa, se preocupava com a própria imagem. O foco dele era construir o seu reino. Já o Davi, mesmo caindo feio o que ele fazia, confessava. Ele buscava a presença de Deus. A trajetória dele era sempre de volta para Deus. Enquanto Saul se afastava cada vez mais, Davi sempre voltava. Essa é a chave. E essa citação aqui é de arrepiar, porque é o próprio Deus, séculos depois dos acontecimentos, dando um testemunho sobre Davi. Um homem segundo o meu coração. Pensa nisso. Isso força a gente a perguntar, o que é que Deus viu nesse coração tão falho, que era tão diferente assim? O estudo nos lembra de um detalhe fundamental. No grego bíblico, a palavra para coração, que é cardia, não fala de sentimentos que vêm e vão. Ela se refere ao nosso centro de comando, sabe? O lugar das nossas decisões, da nossa intenção mais profunda, da nossa vontade. É a bússola interna da pessoa, não o clima emocional do dia. A cárdia, a bússola de Davi, estava sempre apontada para Deus. Isso leva a gente para o ponto central de tudo isso. O que importa é a direção da caminhada, e não as quedas que acontecem no meio do caminho. E para entender isso melhor, o estudo apresenta dois conceitos que são essenciais. O estudo faz uma distinção que é vital. De um lado, a gente tem a santidade. Isso é um atributo de Deus, é a pureza absoluta, total, algo que é inalcançável para nós humanos. Do outro lado, a gente tem a santificação. Ah, essa sim é a nossa praia. A santificação é o processo, é a nossa jornada de ser aos poucos, separados e moldados para os propósitos de Deus. Ninguém espera que a gente seja santo, mas que a gente busque a santificação. A palavra grega para isso é agiasmos. E ela já carrega essa ideia de um movimento contínuo, de um processo que acontece todo dia. Não é um evento que acontece uma vez e pronto. É uma direção de vida. É sobre estar se tornando e não sobre já ter chegado lá. Certo, mas como é que esse processo funciona na prática? Aqui o estudo traz uma analogia visual que, olha, é simplesmente brilhante e que pode reformular toda a nossa forma de pensar a vida espiritual. Então, vamos visualizar isso. Pensa numa sala. Em uma das paredes dessa sala está tudo aquilo que a gente considera erro, pecado, o que nos afasta de uma vida plena. E na parede que fica exatamente do outro lado, na parede oposta, está a presença de Deus. A vida, a paz, tudo de bom. O estudo diz que geralmente o que a gente tenta fazer é focar em se afastar da parede do pecado, correr para longe dela. Só que tem um problema aí. Quando a gente faz isso, a gente está de costas para a presença de Deus. O nosso foco, a nossa energia, ainda está no pecado, mesmo que seja para fugir dele. Mas existe outra forma. A gente pode virar e começar a caminhar em direção à parede da presença de Deus. E qual o resultado? Naturalmente, a cada passo que a gente dá para perto de Deus, a gente se afasta do pecado. E essa frase aqui, ela resume essa mudança de chave perfeitamente. O abandono do pecado vira uma consequência natural de buscar a Deus, e não a causa principal do nosso esforço. O nosso objetivo principal não é mais fugir de alguma coisa, mas sim correr para alguém. E tudo isso nos leva a uma compreensão muito mais profunda da graça. O estudo chama isso de lado B dos heróis da fé, mostrando que, na verdade, a imperfeição sempre fez parte dessa história. Para pensar nisso um minuto. Abraão, o pai da fé, mentiu descaradamente.
Moisés, o grande libertador, era um assassino foragido. Elias, o profeta do fogo, fugiu de medo e entrou em depressão. Pedro negou Jesus 3 vezes. A lista é enorme. Mas qual é o fio que conecta a história de todos eles? Não é a perfeição. É que de um jeito ou de outro, todos eles voltaram. E essa é a grande virada de chave. A narrativa da Bíblia nunca foi sobre pessoas perfeitas fazendo coisas incríveis. Sempre foi sobre um Deus perfeito e cheio de misericórdia, usando pessoas quebradas, pessoas em processo, para realizar os seus planos. E só para não restar nenhuma dúvida, o número de pessoas perfeitas nessa história toda é exatamente 1. E a dica é: não somos nós. O nosso papel não é alcançar a perfeição, mas sim depender daquele que é perfeito. E assim a gente fecha o círculo voltando para o nosso estudo de caso. Essa frase aqui resume tudo. A grande preocupação de Saul era com o status dele, com a sua posição, a sua reputação. A grande preocupação de Davi, mesmo no fundo do poço, era não perder a presença de Deus. Essa é a diferença que muda tudo. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. O estudo devocional nos desafia a repensar o nosso objetivo. A meta final é nunca mais tropeçar? Ou será que a meta é aprender a levantar depois de cada queda e continuar caminhando com o coração sempre virado na direção certa?